deixar o pessoal entrando, e aí a gente... Ronaldo, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Oi. Então, você tinha concluído, não? Ou já? Eu tinha concluído, na verdade, eu estava fazendo o testamento e tal, e quando caiu, mas eu não preciso continuar. Essa questão que você fala do Auro-Pires da Gama, né, eles colocarem uma escola, né? O Emerson tava me contando sobre essa questão, até pedi para ele gravar um áudio, né, colocando isso que eu ia colocar aqui para a gente. E a escola vira uma concentração de pessoas infectadas da região, quer dizer, você impondo uma ação, aí dizer que é emergencial, né? Emergencial seria se você tivesse realmente condições de transferir essas pessoas, né? Um transporte de qualidade, né? Com uma UTI, ou então fizesse um mini hospital ali de campanha naquele espaço. Eu conheço essa escola, que para mim é muito querida, inclusive a Priscila, né? Que foi, não sei se ainda é diretora de lá, Priscila Bahia. A gente trabalhou lá durante algum tempo com a EJA, e foi muito importante os momentos que eu passei ali, porque eu pude conhecer uma escola quilombola, né? Uma escola de qualidade. Então, isso para mim foi muito marcante na minha trajetória, né? E ver a escola sendo usada. E assim, você não tem conversa com a população, você não tem conversa com a comunidade, né, quilombola que está ali, simplesmente você não tem nenhum tipo de relação, de reciprocidade, de diálogo, é uma imposição, como a gente está vendo aí, né? O tempo todo, políticas sendo impostas, direitos sendo retirados. Elisiane, querida, você queria falar? Elise? Oi, boa noite. Estava aqui ligando o áudio. Deixa eu ligar aqui minha câmera, que eu estou na rede. Maravilhosa. Só para reiterar, boa noite a todos e a todas. Eu sou bióloga, Elisiane, eu tenho trabalho na vertente tanto de educação quanto em botânica, que é a minha formação. E para complementar, né, a fala do nosso amigo, que falou sobre um pouco, né, sobre essas políticas que desgovernam. Dia 27 de maio é o dia que comemora o Dia da Mata Atlântica, e a comemoração que nós temos nesse período de Covid, né, que uma parte que tem de Mata Atlântica aqui no Rio de Janeiro, é uma parte importantíssima, né, que fica no Mendanha, está sendo desmatada assim, por conta de construções ilegais para grandes condomínios, isso feito pela milícia. Então, isso me entristeceu muito quando fiquei sabendo, né, dessa notícia, e que já não basta nossos desgovernos e aqueles que são responsáveis por proteger politicamente, né, isso não tem dúvida, mas que aqueles que são responsáveis por fiscalizar, por proteger essas áreas, são corrompidos, né, por esse grupo criminoso. E aí, pensando, né, nessas questões ambientais, nessa questão que o nosso planeta está vendo essa mudança acontecer, a gente vê dois lados, né? Aquele que a fauna consegue se recuperar, e muitos a gente consegue ver nas notícias, né? Eu sou de Niterói, então aqui as praias da Baía de Guanabara, elas estão limpas, né? Então várias fotos e vídeos assim que a gente fica dentro de casa só, nossa, esse lugar existe mesmo aqui do lado de casa. Então isso traz uma reflexão de que o planeta não precisa dos humanos, o ecossistema global não precisa de humanos. Enquanto a gente tiver, né, nesse pensamento
egoísta, de não se colocar como parte da natureza, nada vai mudar. E aí isso tem traz também uma reflexão que eu fiquei pensando durante essa semana, né? Que como que esse isolamento, né, social, como que é esse período de quarentena que a gente está vivendo, eu, enquanto professora, continuo com as minhas aulas agora no modo online, né, uma educação remota, que a gente discutiu outro dia, e também tem sido um outro problema, mas a gente vai levando, se adaptando a esse momento. Mas enquanto não tomar de forma individual essa responsabilidade, nada vai mudar. Então, uma reflexão que a gente tem, que eu pelo menos, né, fiz essa semana, é de que esse isolamento que a gente está vivendo, a impressão que eu tenho aqui em Niterói é que teve até um lockdown, né, proibiu tudo e tal, mas aí essa semana reabriram as praias para atividade física. Tá todo mundo correndo sem máscara, todo mundo vivendo sua vida como se nada tivesse acontecendo. E aí eu fiquei nessa reflexão, né, de enquanto a gente tiver esse pensamento egoísta e que um país que a gente vive, que as políticas públicas não funcionam, a educação é precária porque não tem essa promoção. Então, a educação em saúde, a educação no sentido de conscientização, que isso a gente deveria ter como prioridade, não se tem, quando a gente não tomar isso como responsabilidade do que está acontecendo e ser, para mim, uma responsabilidade e não uma imposição do governo, isso não vai mudar. Então, eu li outro dia falando que bom que esse momento, que bom não, né? Mas assim, no sentido da palavra, que esse momento está acontecendo para que a gente ponha um pouco a mão na consciência e mude um pouco do comportamento e que o objetivo não seja sair dessa pandemia com o mesmo comportamento de antes, que isso modifique de alguma forma. E aí a reflexão é, enquanto isso for imposição, será que vai funcionar? Então, quanto essa responsabilidade no partir de cada um de nós, dificilmente funciona. Então, de um lado, a gente tem as vertentes do ambiente que consegue se recuperar sem a intervenção alguma. Então, ele consegue se recuperar e tem mostrado isso. E uma outra interface que é sociedade, meio ambiente e economia. Isso é uma outra discussão que é muito triste discutir sobre isso. É muito triste ver esses governantes que desgovernam o tempo inteiro levantando questões que não são prioridades para a vida humana. Então, a gente tem aí exemplos de tantos outros países, né? E o Rio de Janeiro consegue bater mais mortes que a China, que começou esse caos. Então, que política é essa que a gente tem e que conscientização a gente toma a partir dela, né? E que responsabilidade é nossa para tornar esse momento diferente, que não seja como antes, né? Porque nada vai voltar ao normal, porque antes não estava normal. É tanto isso que o que tem acontecido a cada dia nos mostra. E uma outra coisa que me deixou bastante triste, né, com relação a essa questão do meio ambiente é uma das taxas do INPE que registrou a segunda maior taxa de desmatamento no Brasil. Momento de pandemia. Como que isso acontece? Como é que o desmatamento vai assim na segunda maior taxa, sabe? O momento que deveria ser de isolamento, o momento deveria ser de proteger o que a gente tem de patrimônio no sentido de natureza. E aí a gente só vê essas notícias que eu até tenho evitado um pouco de acompanhar esse tipo de notícia porque isso nos deixa mal, né? De pensar da gente estar fazendo a nossa parte enquanto ser humano e não ver retorno de imediato, porque tem essa questão também, né? Eu fico pensando, nossa, se tivesse todo mundo isolado, sim, eu preferia 2 meses em total isolamento e todo mundo voltar agora de boas, aos poucos, como os outros países estão fazendo, do que meia dúzia de gato pingado dentro de casa e na rua acontecendo, o bar está lotado, o pessoal faz festa, faz churrasco, bota na live, faz chamada de vídeo no YouTube com o pessoal vendo, se reunindo para fazer live. Nossa,
sabe? E aí tem aqueles que fazem isso por conta própria e tem aqueles que são obrigados, que outro dia a gente discutiu que o governo do estado promove uma educação remota em que os alunos eles precisam ter acesso à internet para ter acesso às aulas, e tem alunos que só têm acesso ao Wi-Fi, meu vizinho tem Wi-Fi, então vamos juntar nossa turma, porque eu preciso preencher as minhas aulas. Então, que objetivo é esse, né? Então, é um pouco disso que fica de reflexão com relação ao meio ambiente nessa pandemia. Que bom que muita parte do planeta está conseguindo se recuperar. Isso mostra que não precisa da gente. Então, a gente tem que colocar a mão na consciência de que precisamos muito mais da natureza e do planeta do que ele da gente. Então, o serviço do humano no planeta só traz um histórico de muita coisa ruim. Então, é essa reflexão, né? Se enquanto isso for uma imposição, eu vejo que muita coisa não vai mudar. Vai acontecer a mudança mesmo quando cada um se tomar para si a responsabilidade do que deve ser feito, do que deve fazer para que o outro fique bem. Então, esse é o momento que a gente não precisa pensar, eu tenho que ficar bem, eu não tenho que ficar com Covid. Não, eu tenho que me prevenir para que o outro não adoeça. Então, olha o pensamento e qual a reflexão que essa doença nos traz. É pensar no outro, pensar no coletivo. E isso a gente está devendo aí durante muitos anos, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar ao grupo. E é um prazer imenso estar participando dessa discussão com vocês. É sempre muito enriquecedor ouvir um pouco dos outros, né? Nesse momento que a gente se encontra tão isolado. É isso. Maravilha. Companheira Elisiane sempre apostos, sempre aí para somar, né, nos nossos encontros. Antes de passar a palavra, Yasmin, queria saber se tem mais alguém para poder falar, para a gente poder... Celso, vamos lá? Celso. Eu queria me despedir, eu tenho uma outra reunião agora às 10h30. Uau! Arrasou, hein? Que reunião noturna, menino! É porque eu pego o fuso horário, né? E é com meus parentes lá da Nicarágua. Eu queria me despedir lendo para vocês uma poesia. Na terra nasci, cresci e vou repousar para de novo ser. No ventre da mãe terra rebrotar, ser semente e semear. Sonhos em terra fértil e abundância, utopia terrada no esperançar. Sou testemunha do tempo, tatuada em meu corpo. Sou as memórias das mães ancestrais, guardiãs de sementes. Sou as pegadas de caminhantes, de horizontes que outros trilharam, até ser semeado aqui para romper cascas. Sou a soma de tantas histórias que já não posso contar. Sou pindorâmicos desejos de tessituras entrelaços, terra-humanidade. Sou um ser em ciclos com o mundo, semear, fazer brotar, colher. Sou porque somos, interser, intersou, eu e você. E agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui com vocês. Que lindo encontro, que lindo momento, Noélia. Parabéns, parabéns ao coletivo, à coletiva, às companheiras, que maravilha ouvir, companheiros. Ronaldo, um abraço para você. Márcia, que prazer enorme te ver ao vivo, né? Espero a gente ter chance de estar outras vezes. Companheiro Jesus, diretamente de Cuba. Companheiras e companheiros, deixo um abraço aqui e é um prazer enorme. Muito obrigado pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. A gente que quase caiu aqui. A gente que agradece, Celso, você sempre generoso, sempre aposte também, né? Sempre quando a gente pede, não mede esforços para somar, para estar com a gente, para indicar, enfim, muito obrigada. Eu vou então encaminhar para o final, e a Yasmin e a Márcia vão ler. Márcia voltou, vai ler a poesia dela, e a Yasmin vai ler outra poesia, então.
E é aquilo, né? Essa questão do nova normalidade, a gente não vai ter nova normalidade, né, Elisiane? Porque o que antes estava não era normal, né? Então, assim, Exatamente. o que a gente tinha antes não era era qualquer coisa de desumano, né? Que não era humano, literalmente, né? Era uma competitividade, um se achando melhor que o outro, a falta de empatia, de alteridade, de afetividade. E a gente está convivendo com um projeto de poder, né? De desmonte dos direitos que a gente pouco construiu, mas construiu, de certa maneira, mas que estava avançando, né, e avançar muito mais, poderia avançar muito mais, e que agora a gente está vendo uma corja, né, uma milícia, grupos de extermínio no poder. Então, isso para a gente tem sido bastante revelador do que está por vir, né? Eu sou do esperançar, como dizia Paulo Freire, mas a gente precisa entender o momento que a gente está passando para também não romantizar a coisa, né? Então, eu quero dizer que, fazendo minhas as palavras da Cris Pancararu, né? Ela muito sabiamente coloca a questão do é nós com nós, para nós e por nós. Então, eu acho que é um momento que a gente precisa realmente de juntar irmãs e irmãos, companheiras e companheiros, para que a gente continue nessa luta e muito mais agora fazendo o enfrentamento do que está por vir, que a gente não sabe. Queria já de antemão agradecer ao companheiro Ronaldo, muito obrigada mesmo. Obrigada, Márcia, Sandra, a Jama, muito obrigada por vocês terem somado com a gente, o Celso, Elisiane, querida, é muito gratificante ter vocês aqui, saibam que estão sempre convidadas e convidados, porque o debate é aberto, é roda de conversa, queria muito estar em volta de uma fogueira, dançando, como o Celso falou, lendo poesia, né? E abraçando as irmãs e os irmãos, mas sintam-se abraçadas e abraçados. Axé. Yasmin, é com você. Márcia caiu de novo. Márcia, antes de fazer a leitura, eu queria só fazer um comentário, porque acho que uma coisa que tem sido muito dita pelas militâncias indígenas que eu acompanho nas redes sociais é o quanto que a Márcia também frisou isso no começo, assim, pessoas ainda, estudantes universitários tentando ainda entrar nas aldeias, nas comunidades indígenas, nesse momento, em plena pandemia, para fazer, porque tem que fazer pesquisa, sabe? Realmente enxergar a pessoa como um objeto de estudo tão somente, e não priorizar a vida, não priorizar a existência daquela pessoa, daquele grupo, daquela comunidade. Deixa eu só agradecer aqui o Porã também, Porã Potiguara, companheiro querido. Obrigada. Vai, Yasmin, desculpa. Isso, né? Isso é uma mentalidade tradicionalmente branca, assim, a sociedade branca se pauta em cima da mentalidade de que a vida do outro, a vida daquele que é diferente de si não importa, né? Ou importa menos, é menor, é menos pessoa, é menos humano do que ele. Assim, a gente não pode esquecer que 520 anos atrás, quando o homem branco invade o território nacional, o território que se torna Brasil, porque não é Brasil, né? Ele se torna a partir dessa invasão que é feita, ele traz consigo milhares de doenças que ele não precisa pegar em arma para matar a população indígena, porque só o que ele traz consigo já vai ali exterminando a população. Né, já provoca um genocídio a sua própria presença, né? O mero fato dele estar presente no território e o que ele traz consigo. E hoje, em plena pandemia mundial, a gente continua vendo o homem branco fazendo exatamente a mesma coisa, invadindo territórios indígenas, territórios quilombolas, para, a título de, sei lá, que pesquisa querem fazer em meio a essa situação, e levando consigo a doença, levando consigo a destruição, levando consigo morte. Então, assim, como que esse comportamento ele continua, né? Ele continua, e aí eu vejo muito essa questão do como a gente vai sair desse momento diferente. A Noélia estava falando da questão do esperançar. A gente tem sim que ter esperança sempre para a gente permanecer em luta, porque o discurso neoliberal ele é um discurso que mata a esperança, e aí ele mata qualquer possibilidade de luta, porque no momento que você aceita que a coisa vai continuar assim mesmo, você se mobiliza. Vai continuar assim, então eu não vou fazer nada, eu não vou tentar fazer nada.
mas ao mesmo tempo eu me pergunto muito se em 520 anos a gente continua vendo o homem branco repetindo o mesmo tipo de comportamento. Eu acho que assim, o que a gente sai desse momento vendo é que Noélia estava dizendo, nós por nós, as mesmas pessoas continuam fazendo pelas pessoas, e as mesmas pessoas que pautam políticas individualistas, políticas de morte, continuam promovendo esse tipo de ação, sabe? Eu estava aqui pensando, ouvindo as falas dos companheiros e das companheiras e pensando que a única política que o Brasil soube fazer para comunidades indígenas, para indivíduos indígenas, para comunidades quilombolas, indivíduos quilombolas, foi a necropolítica. A única política que ele fez em todos os 520 anos de história de o que é Brasil, que não é o que é o território nacional, não é o que é o território originário, foi a política de matar, de exterminar suas populações, né, seus povos originários. Então, eu realmente eu queria falar um pouco sobre isso, é uma questão que sempre me inquieta. Eu que estou nesse local, né, de branca, de moradora de um lugar, comunidade metropolitana, né, então eu faço parte desse espaço que está mais afastado possível, assim, de pensar a natureza, né? O Rio de Janeiro é uma sociedade, a sociedade carioca é uma sociedade que não está pensando a natureza, não está pensando o ambiente, não está pensando o seu impacto, né? Então, assim, como que a gente tentar, né? Quando falei com Márcia, quando falei com Jama a respeito desse bate-papo, eu falei, a gente precisa muito ouvir, né? Uma prática que se pratica muito pouco, né? Quem está nesse lugar da sociedade de branco, né? A gente pratica muito pouco a escuta. E é uma coisa que a gente precisa urgentemente fazer, né? Porque senão a gente continua perpetuando o que se tem aqui hoje. Noélia tinha me pedido para fazer a leitura do poema. Infelizmente, Márcia não conseguiu voltar, né? E ela faria a leitura do poema dela. Eu não sei se era esse que ela tinha selecionado para ler, mas, enfim, só para a gente não sair da conversa sem conhecer também a arte dela, conhecer a Márcia poeta, eu vou fazer a leitura desse poema, que foi como eu a conheci. O poema se chama Amazônidas e diz assim: somos filhas da ribanceira, netas de velhas benzedeiras, deusas da mata molhada, temos no urucum a pele encarnada, lavando roupa no rio, lavadeiras, no corpo o gingado de carimbozeiras, temos a força da onça pintada, lutamos pela aldeia amada. Mas viver na cidade não tira o direito de ser, nação, ancestralidade, sabedoria, cultura. Somos filhas de Nhanderu, Seneru, Nhandeci. O Brasil começou bem aqui. Não nos sentimos aculturadas, temos a memória acesa e vivemos na certeza de que nossa aldeia resistirá sempre ao preconceito do invasor. Somos a voz que ecoa. Resistência, sim, senhor. Esse é o poema da Márcia, estava aqui com a gente. Recomendo fortemente que procurem a leitura dela, ela deve ter disponibilizado no YouTube, nas redes sociais dela, porque é toda a diferença, assim, eu estou lendo aqui, mas a leitura dela certamente emociona muito mais. E eu gostaria de também, como eu mencionei, a Soni Fersek, que é da aldeia Macuci, ela não pôde estar, ela teve a perda recente do marido, eu não consegui saber se foi por Covid. E aí eu gostaria de fazer uma leitura do poema dela, que também é um poema que eu acho que fala muito ao tema que a gente estava discutindo aqui nesse bate-papo. Escorro diamantes imprecisos do leito da trilha, lágrimas índias da tribo Macuci. Minha cintura vale mais. Macunaíma passou pelo meu ventre, fez morada ali. Subiu a Serra Grande e ventou a Cruviana. Assustou seus irmãos que tinham inveja de sua pele castanha. Mas não esqueceu que seu azul se confunde com o olhar de outro céu, que seu branco são areias de outro rio. Ensinei que são meus cabelos que enegrecem a noite, embalam o sono da rede do curumim. Deixei que brincasse com meus colares ao longo da ponte laranja. Do céu é mais bonito o espetáculo dos homens. Na terra de Macunaíma, sou índia Macuci, sou filha e mãe de Roraima. Enfim,
Só queria mesmo deixar registrado esses 2 poemas dessas autoras incríveis e agradecer muito por tudo que a gente ouviu, aprendeu, compartilhou aqui no dia de hoje, viu? Muito obrigada. Axé. Axé, pessoal. Obrigada a todas e todos. Tamo junto. Segunda-feira tem mais, dia 1º. Um abraço e a gente segue em luta com punhos ao ar. Isso aí. Beijo, pessoal. Muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos. Se cuidem. Tchau, tchau. Boa noite.